Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então iniciar a reunião da apresentação do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Eu quero apenas recordar que, tal como ficou ontem acordado em reunião de mesa e coordenadores, o relatório preliminar iria ser enviado pelo Sr. Deputado Relator à Comissão e aos senhores deputados coordenadores de todos os grupos parlamentares, até, imperativamente, meia hora antes da reunião, ou antes, se fosse possível. A mesa recebeu, o Presidente da Mesa recebeu essa hora e constatou que todos os grupos parlamentares, através dos seus coordenadores, receberam de igual modo, sendo certo que, obviamente, tratando-se de um relatório com 170 páginas, aliás, aproveito para agradecer o trabalho que seguramente não deixou de dar ao Sr. Deputado Relator a empreitada da sua responsabilidade, e agradecer, portanto, a mesma. É óbvio que, tal como havíamos acordado ontem, não é possível tecer hoje mais do que genéricas considerações sobre o mesmo, pelo que, e no final da reunião recordarei esse facto, ficou também acordado que as propostas de alteração a apresentar ou a sugerir pelos diversos grupos parlamentares ao Sr. Deputado Relator, o prazo para a apresentação das mesmas terminará daqui a 11 dias, portanto, um número de dias considerável, às 10 horas da manhã. Portanto, dia 11 de junho, às 10 horas da manhã, precluirá o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Mas dava, tal como combinado, a palavra ao Sr. Deputado Relator para fazer uma... Darei, seguramente, Sr. Vice-Presidente. Aliás, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Relator, tenho uma interpelação à mesa do Sr. Deputado Matarrão. É uma interpelação à mesa porque eu não queria, como disse e refiro agora, não queria intervir sobre este assunto, e até porque pedi explicações antes da reunião e foram-me dadas. Mas como o Sr. Presidente referiu que todos os grupos parlamentares receberam o relatório, eu só queria que ficasse em ata que não é bem assim, porque só quem recebeu o relatório foi os coordenadores dos grupos parlamentares meia hora antes, como estava combinado na reunião de ontem. Os restantes deputados, e eu próprio, que sou deputado da Comissão e também vice-presidente da Comissão, membro da mesa, não recebi até agora o próprio relatório. É só para que fique registado em ata, porque eu acho que estas questões não se devem repetir, nem devem acontecer. Portanto, acho que não está correto a forma como foi lidado este assunto e a distribuição do próprio relatório. Certíssimo, Sr. Deputado, e reitero e registro, obviamente, a questão da repetição, obviamente não se repetirá, porque também esta Comissão, apenas a apresentação do relatório decorre apenas num único momento, mas queria registrar que presumo que neste momento já terá recebido, mas estará na iminência, porque solicitei, entretanto, a instâncias do Sr. Deputado que fosse distribuído a todos os Srs. Deputados, mas reitero que foi na sequência do acordado ontem, e reitero, sem a oposição de nenhum dos membros da reunião de ontem, que o relatório iria ser enviado aos coordenadores de todos os grupos parlamentares. E, portanto, admito que tenha sido falha do Presidente de não enviar posteriormente a todos os senhores deputados, mas partir do pressuposto que internamente seria distribuído, mas quero afirmar que, de facto, essa omissão na instrução aos serviços de distribuição posterior a todas as senhoras e senhores deputados é apenas imputável. Mas, de qualquer maneira, reitero também que, como seria óbvio, também ficou acordado, hoje não ficará, para além da exposição do Sr. Deputado Relator introdutória das considerações que, obviamente, não deixará de fazer, não se espera, por parte dos senhores deputados coordenadores, mais do que considerações consentâneas com a exiguidade do prazo de que dispuseram para apreciar o relatório, pelo que, obviamente, esta Comissão voltará a reunir já em condições de o discutir e votar aprofundadamente. Mas
o Sr. Deputado registra as suas palavras e penitencia-me na parte que cabe de não ter transmitido aos serviços a necessidade de fazer distribuir, através da Comissão, a todas as senhoras e senhores deputados. Isto posto, dava então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, reiterando os meus agradecimentos pelo trabalho desenvolvido. E, Sr. Deputado, faço favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria também, em primeiro lugar, de retribuir os agradecimentos ao Sr. Presidente pela forma sábia como conduziu estes trabalhos e assegurou que tivéssemos todos condições para atingir os resultados a que nos propusemos quando constituímos esta Comissão de Inquérito. Gostaria também de agradecer aos senhores deputados que participaram nesta Comissão. Sem os seus contributos, sem as questões que colocaram a todos aqueles que foram ouvidos em audição nesta Comissão, não seria naturalmente possível conseguirmos obter não só as conclusões, mas também as recomendações que vamos encontrar neste relatório. Iria também agradecer, e penso que neste agradecimento irei incluir a vontade de todos os senhores e senhoras deputados desta Comissão, os agradecimentos aos membros da equipe de assessoria a esta Comissão, que tiveram um trabalho, de facto, hercúleo, designadamente do ponto de vista não só do acompanhamento de todas as audições, mas também nas transcrições que fizeram das audições e, de facto, sem este trabalho muito dedicado e esforçado, seria também muito difícil conseguirmos ter hoje aqui o relatório que hoje vos vou apresentar. O relatório está dividido, como já com certeza tiveram a oportunidade de verificar, entre um conjunto de considerações e avaliações das diversas audições e da prova documental que foi enviada para esta Comissão e termina com um conjunto de recomendações um conjunto de conclusões e 35 recomendações que entendi que devia ser os contributos que a Assembleia da República deve ao país no sentido de garantir que os factos que hoje aqui analisamos e concluímos do ponto de vista daquilo que são as razões e as causas não se voltem a repetir. Iria, nestes 15 minutos que me foram concedidos, concentrar-me nas conclusões, deixando as recomendações para uma avaliação posterior. E penso que seria importante começar a minha intervenção por relembrar aquilo que são as funções e o objeto das comissões de inquérito. Com efeito, resulta da lei aplicável que as comissões de inquérito têm por função vigiar o cumprimento da Constituição e da lei aplicável e também apreciar os atos do Governo e da Administração. Digo isto porque não temos, por funções, substituir-nos aos órgãos de investigação criminal que, como sabem, estão a exercer ainda hoje as suas funções no quadro do processo de investigação criminal que está em curso e, portanto, nessa matéria, naturalmente, entendi que esta Comissão de Inquérito não se pode pronunciar. Por outro lado, procurei também cumprir com lealdade aquilo que consta da resolução que fixou o objeto desta Comissão, que concretamente foi identificar e avaliar os factos, atos ou omissões do 21º Governo Constitucional relacionados direta ou indiretamente com o furto das armas em Tancos, no período compreendido entre junho de 2017 e o presente, bem como apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes. Procurei o fazer, conforme tive também a oportunidade de referir, quando aceitei este encargo, com total independência, com total imparcialidade e sempre com o princípio e o objetivo de assegurar que os trabalhos desta Comissão tivessem um contributo importante no sentido de assegurar a fiscalização da aplicação da lei, da Constituição e da apreciação dos atos do Governo e dos órgãos públicos que intervieram nos factos hoje conhecidos do furto de Tancos. A grande questão que, naturalmente, todos nós, com que nós nos deparamos logo do início dos trabalhos, a meu ver, foi esta. Como foi possível acontecer o furto dos paióis nacionais de Tancos? E para isso entendo que é essencial partirmos do enquadramento dos paióis nacionais de Tancos, designadamente da história da sua
da sua construção e da sua implementação. Esta é uma infraestrutura militar construída nos anos 80 do século passado, uma estrutura que, ao longo dos anos, de acordo com os diversos relatórios e documentação que temos junto ao relatório, deixou de ser prioritária nos planos de segurança de todas as unidades responsáveis pelo planeamento, organização e execução das ações de segurança. Chamo, por exemplo, à colação todos os relatórios de tomada de posse dos comandantes das unidades intervenientes no processo de execução e implementação da segurança dos paióis, em que em nenhum deles é feita uma referência à situação da infraestrutura dos paióis nacionais de tanques ou de qualquer medida relacionada com a implementação de medidas de segurança dos paióis nacionais de tanques. Portanto, esta infraestrutura não era, de facto, considerada prioritária nos planos de segurança das diversas unidades militares envolvidas, o que resultou que, designadamente do ponto de vista das circunstâncias que todos nós tivemos a oportunidade de constatar na visita que fizemos ao local, encontramos uma estrutura física militar em que os matos não estavam limpos, o estado de conservação das vedações era, de facto, de total falta de conservação, as torres de vigia não estavam operacionais, o sistema de iluminação das instalações estava degradado e havia uma ausência de meios eletrónicos de segurança. Este cenário era do conhecimento da hierarquia militar, seja das unidades que tinham como função executar os planos de segurança, mas também das hierarquias militares que tinham como função o planeamento e a gestão da segurança dos paióis nacionais de tanques. Apesar disso, não houve, de facto, a percepção real do grau de vulnerabilidade criado pelas deficiências da infraestrutura que acabei de descrever e também não houve uma adequação do nível de ameaça que, a meu ver, devia ter sido avaliado em função das condições físicas da infraestrutura. E por isso mesmo, todas as unidades militares que intervieram no processo não alteraram a SNEP nem o plano de segurança dos paióis nacionais de tanques, designadamente procurando adequar os efetivos de pessoal afetos, designadamente às patrulhas de segurança desta infraestrutura, àquilo que eram as deficiências e as limitações das condições de conservação e manutenção dos paióis nacionais de tanques. E, portanto, temos aqui um cenário em que tudo conduzia à possibilidade de acontecer um facto como aquele que nós ouvimos vários responsáveis militares descrever aqui como potenciador de um risco que não foi devidamente avaliado pelas estruturas militares. Quais são as grandes conclusões que, relativamente a esta situação, entendi retirar? Que a missão de segurança atribuída às diversas unidades militares responsáveis pela segurança dos paióis nacionais de tanques não foram efetivamente cumpridas. Verificaram-se falhas graves nas ações de conservação e manutenção mínimas das infraestruturas dos paióis nacionais de tanques e não foi cumprida claramente a obrigação da percepção real e adequada do grau de vulnerabilidade das instalações, traduzida na insuficiência dos meios de segurança que foram afetos pelas estruturas militares à segurança desta infraestrutura, designadamente do ponto de vista de efetivos militares. Mas será que foi por isso que ocorreu o furto dos paióis nacionais de tanques? Vale a pena analisar também o seguinte, com esta reserva. É evidente que esta Comissão não se pode substituir à investigação criminal que está em curso e que irá, naturalmente, encontrar as circunstâncias concretas em que ocorreu o facto propriamente dito do furto. No entanto, podemos já concluir, não só pelos depoimentos prestados nas diversas audições prestadas nesta Comissão, como também na diversa documentação que está ao nosso dispor, que o furto ocorre porque as NEP não foram cumpridas
e porque houve um incumprimento de princípios de segurança fundamentais, concretamente, não foram cumpridas, porque as razões que irão naturalmente também ser apuradas na investigação criminal, as rondas obrigatórias, verificando-se uma ausência de patrulhamento dos efetivos afetos à segurança dos paióis durante mais de 20 horas no dia em que aconteceu o furto. Isto é, nós temos infraestruturas que estão altamente vulneráveis a situações como aquela que ocorreu, mas, no entanto, esse furto não poderia suceder se, eventualmente, o patrulhamento que estava devidamente definido nas NEPs para ser cumprido, fosse cumprido no dia em que aconteceu o furto. Esse furto ocorre ainda, e esta é uma conclusão também importante, peço desculpa, ocorre também porque os intrusos tiveram a colaboração de elementos de efetivos militares afetos à segurança dos paióis nacionais de Tancos, que criaram condições de oportunidade para que os factos ocorressem. Vamos esperar pela investigação criminal para perceber como foi feita esta colaboração, com que objetivos e em que circunstâncias em que ocorreu. Mas não há dúvidas, a meu ver, que o furto tem lugar porque houve uma conjugação planeada da fragilidade da segurança das infraestruturas com a ausência das rondas de patrulhamento que deviam ter acontecido no dia em que aconteceu o furto. Passamos então à questão relacionada com a investigação dos factos relacionados com o furto dos paióis nacionais de Tancos. O procedimento de investigação inicial dos factos sobre os quais nos debruçamos iniciou-se de forma absolutamente regular, com a urgência devida, de forma pronta, cumprindo-se os regulamentos e as normas aplicáveis, designadamente com o reporte da situação às diversas entidades competentes, quer da Polícia Judiciária Militar, quer da Polícia Judiciária, quer do Sistema de Segurança Nacional. O Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército, inclusivamente, demonstrou ao longo de todo o processo uma vontade real de criar condições para que tudo se esclarecesse com total independência e imparcialidade. É assim que entendi as palavras que o ex-chefe do Estado-Maior do Exército aqui prestou para justificar a sua tomada de decisão de exonerar temporariamente os comandantes das entidades envolvidas na segurança dos paióis nacionais de Tancos. E, portanto, houve, de facto, da hierarquia, do chefe máximo da hierarquia militar do Exército, uma vontade clara de que tudo se esclarecesse, de que tudo fosse averiguado, sem haver a interferência das unidades que, de alguma forma ou de outra, podiam ser acusadas de ter falhado nas suas funções. Sucede que esta decisão potencia depois e, a nosso ver, despoleta uma reação muito forte da oposição das hierarquias militares responsáveis pelo planeamento e gestão da segurança militar, designadamente dos comandantes das forças terrestres e de pessoal. Estes militares foram os responsáveis pela criação de um ambiente de profunda contestação e também de instabilidade nos procedimentos de apuramento das responsabilidades na hierarquia militar dos factos que ocorreram em Tancos. A tentativa, a meu ver, foi claramente não prosseguir até às últimas consequências com o apuramento dessas responsabilidades. É por isso que nós verificamos que, a nível interno, os processos de averiguação e de inquérito abertos no âmbito da estrutura do Exército se limitam a verificar o comportamento de um oficial, um sargento e um praça, com sanções menores aplicadas a estes membros da hierarquia militar. Também por isso é que nós constatamos, seja através das audições, seja através da consulta da documentação enviada, que houve uma tentativa de fechamento da estrutura militar
na averiguação das responsabilidades dentro da estrutura do Exército. E por isso mesmo houve uma falha clara na comunicação da informação que era essencial para a segurança do Estado, designadamente informação da estrutura militar para as diversas entidades integradas no sistema de segurança do Estado. De todo o modo, quando essa informação chega aos diversos órgãos do sistema de segurança do Estado, a avaliação que essas estruturas fazem, quer a nível da ameaça à segurança nacional, quer relativamente à necessidade de implementar medidas complementares para assegurar a defesa nacional, foram no sentido de entender que o furto de tanques não era razão para aumentar esse nível de ameaça ou para implementar medidas complementares de defesa nacional, o que, aliás, depois, como sabem, foi uma decisão correta na medida em que não ocorreu nenhum facto de especial relevância que pudesse afetar a segurança do nosso país. No processo de investigação dos factos, logo de início dos factos relacionados com o furto de tanques, convém destacar o papel da Polícia Judiciária Militar em todo o processo, que, como referi, foi, de início, um papel e uma intervenção dentro do quadro regulamentar e legal aplicável. É que, a certa altura, devido talvez a uma reação corporativa, veremos o que é que a investigação criminal poderá esclarecer sobre isto, passa a assumir um papel em que, claramente, em lugar de ser uma parte da solução, passa a ser uma parte do problema, na medida em que acaba por ter uma intervenção que prejudica, efetivamente, todo o desenrolar da investigação, com consequências que a investigação criminal depois poderá apurar. O que é certo é que não há qualquer fundamento legal ou regulamentar para o facto da Polícia Judiciária Militar, após o despacho da Sra. Procuradora-Geral da República, que atribui a responsabilidade da investigação ao Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária Militar entender que deve manter um processo de investigação paralela e que depois desenrola através dos factos que a seguir eu irei referir. Agora, queria deixar claro o seguinte: esta intervenção da Polícia Judiciária Militar contra as normas legais e regulamentares aplicáveis não é a intervenção da instituição, é a intervenção da direção da altura da Polícia Judiciária Militar, que, de modo próprio, entende assumir uma interpretação e uma aplicação das normas e dos regulamentos que a leva a entender que seria ela a instituição de investigação que devia fazer essa investigação. É certo que, com a intervenção da Polícia Judiciária Militar, consegue-se recuperar todo o material, ou a partir de parte do material objeto de furto nos paióis nacionais de tanques. Todavia, resta apurar se este comportamento da direção da Polícia Judiciária Militar não afetou e não comprometeu a investigação relativa a, por um lado, factos e circunstâncias desse furto, mas também dos seus responsáveis. Mas, como referi, isso é matéria que está no âmbito da investigação criminal em curso. E como é que surge então a recuperação, este processo de recuperação do achamento ou da recuperação do material furtado de tanques? A nosso ver, o processo de recuperação do material furtado em tanques resulta da exclusiva responsabilidade e opções da direção da altura da Polícia Judiciária Militar, em concertação ou, pelo menos, com o apoio de efetivos da GNR de Lolé. O que aparentemente justifica esta decisão e estes atos da direção da Polícia Judiciária Militar foi a vontade em garantir a prevalência da Polícia Judiciária Militar na investigação de factos que eles entendiam que eram de exclusiva responsabilidade militar e também a vontade de garantir a recuperação do material furtado, de forma a assegurar o prestígio das Forças Armadas. Será matéria também que
para a qual teremos que, para ter uma conclusão segura, que aguardar pelas conclusões do processo de investigação criminal. Uma coisa é certa, na sequência da análise feita às audições e à documentação que foi objeto da análise desta Comissão, o Governo, através do Ministério da Defesa Nacional, só teve conhecimento a posteriori de todos estes procedimentos, de todas estas decisões e de todos estes atos da anterior direção da Polícia Judiciária Militar. Chegamos, então, ao ponto final do relatório, que tem a ver com o apuramento das responsabilidades governativas de quem tinha a tutela das diversas entidades intervenientes neste processo. Resulta da diversa documentação que é do nosso conhecimento, designadamente do documento que é público, Tancos 2017, Factos e Documentos, que logo a seguir ao furto, o Ministério da Defesa Nacional desencadeou de imediato, dentro das suas competências legais e regulamentares, todos os procedimentos previstos para desencadear a averiguação dos factos e a cautelar, e fundamentalmente a cautelar, a segurança não só dos paióis nacionais de Tancos, mas de todas as instalações militares em Portugal. Deste documento que referi, há de facto uma descrição exaustiva de todas as diligências realizadas por impulso do Sr. Ministro de Defesa Nacional, no sentido de acautelar a segurança e no sentido, fundamentalmente, de assegurar que situações como o furto de Tancos não voltassem a ocorrer em instalações militares nacionais. Apurámos, aliás, também, que não houve, ao longo de todo o procedimento de investigação dos factos de Tancos, designadamente no processo de achamento do material furtado, que houvesse alguma interferência política na ação do Exército ou na ação da Polícia Judiciária Militar após o furto de Tancos. Apurou-se, sim, que a posteriori, que a certa altura, quando a ex-direção da Polícia Judiciária Militar, e perdoe-se o termo que eu vou utilizar, começa a sentir que o terreno lhe está a fugir debaixo dos pés, tenta, efetivamente, implicar o Ministério da Defesa Nacional nos atos e decisões que tomou. Designadamente, com a iniciativa de contatar o gabinete do Sr. Ministro da Defesa Nacional, pedindo-lhe o apoio para a elaboração de um comunicado à comunicação social sobre aquilo que era uma versão do achamento do material furtado de Tancos. Aliás, quer o ex-ministro da Defesa Nacional, professor Azeredo Lopes, quer no depoimento escrito do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, é claro que eles não tinham qualquer conhecimento prévio e nem intervieram, de forma alguma, a meu ver, neste processo de achamento do material furtado de Tancos. Aliás, sucede mesmo que estes dois responsáveis políticos confessam que, depois de sair o comunicado produzido pela Polícia Judiciária Militar, acabam por produzir declarações públicas, pensando que o que estava nesse comunicado correspondia à realidade, quando, afinal, como hoje sabemos, muitas das circunstâncias e dos factos descritos nesse comunicado não correspondiam, efetivamente, à realidade. Por fim, conclui-se também que o Sr. Primeiro-Ministro, só em 12 de outubro de 2018, através do seu chefe de gabinete, teve conhecimento do famoso documento apócrifo entregue ao chefe de gabinete do Ministério da Defesa Nacional, onde eram relatados factos relacionados com o processo de achamento do material furtado de Tancos. E, portanto, nesse quadro, entendemos que, do ponto de vista de responsabilidades governativas, quer o Sr. Ministro da Defesa, quer o Sr. Primeiro-Ministro, cumpriram as obrigações que lhes estão legal e constitucionalmente veiculadas e, nesta matéria, não será ao Governo que deve ser atribuídas responsabilidades, seja dos factos relacionados com o furto propriamente dito do material de Tancos, quer relativamente ao seu achamento.
Em função dos factos apurados, entendemos que será um contributo importante que esta Comissão poderá dar, um conjunto de recomendações, conforme referi, em função destes grandes capítulos que entendi dividir o relatório, 35 recomendações, que são um contributo para que Tancos não volte a acontecer em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Segue-se agora, como tínhamos acordado, um conjunto de considerações que necessariamente breves e perfuntórias, que terão, obviamente, tradução no final do prazo que, como há pouco referi, será concedido a todos os grupos parlamentares para apresentarem as suas propostas de alteração ou aditamento, mas sobre isso, obviamente, cada grupo parlamentar será o juiz de si próprio. Dava a palavra, então, à Sra. Deputada Berta Cabral, do mesmo modo que ao Sr. Deputado Relator, o tempo disponível era indicativo, mas tínhamos acordado entre 5 e 10 minutos para os considerantes. Pedia, obviamente, não interromperei, mas pediria a todos os grupos parlamentares que se contivessem, na medida do possível, nesse tempo. Sra. Deputada Berta Cabral, a palavra é sua. Muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei necessariamente breve, cumprimento o Sr. Relator pela apresentação do relatório, mas devo dizer que um relatório com este detalhe, com esta extensão, obviamente que tem que ser bastante detalhado, e é isso que iremos fazer de seguida, analisá-lo detalhadamente. Daquilo que pude ver, percebe-se que há de facto aqui algumas conclusões que não foram sujeitas a contraditório e, portanto, dificilmente se poderá dizer que a Comissão apurou, porque efetivamente isso careceria de algum contraditório para se poder ter a certeza que de facto foi apurado pela Comissão, mas não vou entrar em detalhes, apenas dizer que apresentaremos as nossas propostas de alteração naquilo que considerarmos adequado. De qualquer forma, independentemente dessa situação, penso que podemos deixar aqui já algumas questões que estão no relatório, veremos se estão detalhadas da forma correta, mas que penso que são essenciais, que têm a ver com uma evidente falha de procedimentos de segurança, com uma evidente falha de comunicação do sucedido em Tancos entre o Exército, o Ministério da Defesa e os organismos responsáveis pela segurança interna do país. Também, para nós é claro que o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tomou conhecimento dessas falhas de segurança e iniciou alguma atuação nesse sentido, mas, infelizmente, talvez ou por não dando a prioridade ou porque as suas ordens não terão tido o desenvolvimento que ele gostaria que tivessem, não evitou a situação do material de Tancos. A própria Polícia Judiciária Militar, e isso também é claro e resulta, agiu à revelia do despacho da Procuradora-Geral, e portanto tudo isto tem que ser muito bem detalhado neste relatório e temos que avaliar a forma como está aqui referido, que durante um ano o Ministro da Defesa da altura, Azeredo Lopes, teve conhecimento do conteúdo dos documentos que o Diretor da Polícia Judiciária Militar e o Major Vasco Brazão entregaram no seu gabinete, e o seu chefe de gabinete lhe transmitiu, se não lhe entregou o documento, transmitiu, de acordo com as suas declarações nesta comissão, no essencial, o seu conteúdo, e, portanto, teve conhecimento durante um ano, e que o desvalorizou, ou não comunicou ao PM, ao Primeiro-Ministro, ou terá comunicado e o Primeiro-Ministro desvalorizou. Há, de facto, aqui uma nebulosa e um jogo de sombras difícil de apurar por parte desta Comissão, mas que tem que ser também espelhado no relatório essa dificuldade, porque efetivamente não ficou muito claro. Aliás, eu devo dizer que temos muita dificuldade em compreender que o Primeiro-Ministro não tenha tido conhecimento do conteúdo desses documentos e da encenação que eles revelavam. Porque no relacionamento dos vários membros do Governo e dos membros do Governo com o Primeiro-Ministro e dentro dos gabinetes dos próprios membros do Governo, o normal é o chefe de gabinete, tendo conhecimento de uma situação
tão grave quanto esta e de uma informação tão relevante quanto o memorando que lhe foi entregue, dar conhecimento ao Ministro. E foi isso que, efetivamente, o chefe de gabinete fez. Deu conhecimento ao Ministro. Mas o normal também, porque é isso que acontece nestas circunstâncias, é o Ministro da Defesa Nacional, em face da gravidade da situação, dar imediato conhecimento ao Primeiro-Ministro de uma situação grave. Não podemos apurar se assim foi ou não, mas também não podemos deixar de estranhar e de, como disse no início, ter muita dificuldade em compreender que assim não tenha sido. E, portanto, é legítimo pensar, e nós ficamos com essa dúvida, de que o Primeiro-Ministro estaria, eventualmente, por dentro de todo este processo. De qualquer modo, e voltando ao início, esta Comissão tem por missão apurar os atos e omissões do Governo, ou seja, apurar as responsabilidades políticas. É aí que nos vamos concentrar na avaliação deste relatório e, dentro dos prazos que estão estabelecidos, o PSD apresentará as devidas, aquilo que considerar adequado, as devidas propostas de alteração. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Berta Cabral. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ascenso Simões, nos mesmos termos, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Partido Socialista, eu queria agradecer o trabalho do relator desta Comissão e especialmente dois elementos que me parecem importantes para o respeito do Parlamento. Este relatório não teve nenhuma fuga até o momento em que foi distribuído pelos grupos parlamentares. Isso é uma nota que não é habitual nos relatórios das comissões de inquérito. E há uma segunda circunstância, é que pela forma como o relator escreveu este relatório, a cada afirmação corresponde uma transcrição verificada das audições aqui presentes nesta comissão. Eu posso fazer muitas suposições sobre tudo. Por exemplo, eu posso fazer a suposição de que, tendo a senhora deputada Berta Cabral ser secretária de Estado da Defesa, ela própria saberia de todo o estado em que estavam os paiões de tanques quando existem as funções. Mas eu não faço essa suposição, porque não devo fazer. Ou seja, a comissão de inquérito mas a senhora deputada fez considerações que sabe que não pode fazer relativamente aos membros do Governo. Não aconteceu aqui. O que não aconteceu aqui. Fez... Se me deixarem falar, eu também posso pedir para assegurarmos exatamente que a senhora deputada, enquanto secretária de Estado da Defesa, sabia de todas as circunstâncias de tanques e nunca fez nada por isso. Portanto, posso... Dá-me licença? Posso falar? Senhoras e senhores deputados, vamos quedar-nos por falar? considerações... Se me der licença, eu posso falar. Não, exatamente como não foi a senhora deputada Berta Cabral a fazer considerações sobre o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro. Acabou de dizer isso. Está gravado. Não, a nebulosa. É a mesma nebulosa. Relativamente... É a mesma nebulosa. A nebulosa da senhora deputada Berta Cabral é a mesma nebulosa da senhora deputada... que a senhora deputada acabou de referir relativamente ao mesmo Governo. Portanto, vamos lá ver... Senhoras e senhores deputados, vamos pedir que cada grupo parlamentar teça considerações sobre o que acabou de ouvir da parte do senhor deputado relator, após o que concluiremos os nossos trabalhos. Há uma coisa que é verdade. Este relatório sustenta-se em transcrições que nos foram entregues pelos serviços. Este relatório tem conclusões que decorrem das transcrições feitas e ouvidas aqui nesta audição. Este relatório não inventa nada, nem limpa mais branco como o homo. Este relatório faz uma análise. Este relatório faz uma análise do que aconteceu antes, faz uma análise do que aconteceu no dia, faz uma análise dos desenvolvimentos que se verificaram no âmbito do Exército e da Polícia Judiciária Militar, faz uma análise do que se verificou na Polícia Judiciária, faz uma análise na relação com os serviços de informações e segurança, faz uma análise na relação com os serviços de segurança interna, faz uma... Senhoras e senhores deputados, agradeço que se criem condições para o senhor deputado Ascenso Simões poder concluir. Faz uma análise dos comportamentos que se verificaram na Polícia Judiciária Militar,
faz uma análise na relação da Polícia Judiciária Militar com o gabinete do Sr. Ministro e com o gabinete do Sr. Presidente da República, aqui apurados, quer pelo Sr. General Menezes, que tentou junto do Presidente da República intervir, quer pelo Sr. o Diretor da Polícia Judiciária Militar, que tentou junto do Chefe da Casa Militar do Presidente da República intervir. Portanto, nada neste relatório ficou por dizer. É importante que os senhores deputados, quando avaliarem este relatório, não avaliem aquilo que gostariam de ver no relatório e que não se confirmou aqui em nenhuma audição. E que olhem para as conclusões e para as recomendações na perspectiva não de encontrarem bodes expiatórios, mas de encontrarem soluções para que não se volte a verificar uma situação como aquela que se verificou em Tancos. É uma boa definição de branqueamento. A minha definição de branqueamento é tão importante quanto a definição técnica que o Sr. Deputado Abreu Amorim sempre definia perante um furto, chamando-lhe de roubo. E por aqui termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado João Vasconcelos, dou-lhe a palavra também nos mesmos termos. Faço a Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer ao Sr. Deputado Relator, portanto, este relatório que aqui nos apresenta, que à partida, à primeira vista, tendo em conta o pouco tempo que tive para olhar para o mesmo, subjacente à questão das recomendações e conclusões, parece-me, enfim, que é um trabalho sério, responsável, fidedigno, pese embora o Bloco de Esquerda também considera que tem algumas propostas de alterações aqui a fazer. De qualquer modo, parece-me um trabalho que, e também os Açores, também agradecer, de facto, aos Açores. Sem prejuízo de uma leitura mais atenta nos próximos dias, gostaria, enfim, de tecer algumas considerações, indo logo ao início das conclusões. Com efeito, é um facto que as estruturas dos paiéis nacionais de Tancos estavam bastante degradadas, não ao longo de mais de uma década, mas de quase 2 décadas. Nós sabemos, nos documentos que foram entregues, que a partir de 2000, pelo menos, 2000 e nos anos seguintes, verificaram-se um conjunto de anomalias, de fragilidades, de estruturas que passaram a estar obsoletas e degradadas, que se vão agravar nos próximos anos. E, com efeito, houve aqui uma falha importante, uma das funções importantes do Estado, que é na questão da defesa. Isto, sem dúvida que isso é grave, importa que, e o relatório e estas comissões de inquérito servem exatamente também para isso, que não se verifiquem situações destas no futuro, ou pelo menos que se tentem evitar situações destas no futuro. É impossível dizer que não vamos ter uma outra situação destas ou parecidas no futuro, mas, de qualquer modo, isto também serve o relatório para aquilatar todas estas situações. Há um outro facto que também gostaria aqui de frisar. Quando aí na linha G, ponto 1, referi que a questão que se tomaram decisões logo de curto prazo, quando o SEM teve conhecimento em 2016, com efeito, esse curto prazo durou 1 ano, porque só em 2017, em junho de 2017, é que surgiu um despacho com efeito diligenciar para a questão de haver reparações, portanto, nos paiéis nacionais de Tancos, e, curiosamente, saiu o despacho em 30 de junho, mas o assalto ocorreu no dia 28 de junho de 2017. E também, isto foi corroborado por várias pessoas que aqui estiveram, nesta comissão de inquérito, e foi muito frisado, a questão do projeto SICAV, que não é referido aqui neste relatório, embora de forma, geral, genérica, tenha sido referido, mas não, isso não é dito aqui. O SICAV, o projeto SICAV, que foi implementado em várias unidades do Exército a partir de 2015, nunca teve como alvo os paiéis nacionais de Tancos. Nunca. Houve vários contratos, tendo em conta este projeto referente a várias unidades do Exército, mas nunca os paiéis nacionais de Tancos foi objeto de um contrato no âmbito do SICAV, que já vinha desde 2015. Portanto, convém também frisar este aspecto. Por outro lado, a questão do assalto. O assalto parece que foi anunciado. Efetivamente, houve informação
que chegou à Polícia Judiciária, mas depois ninguém fez nada. De facto, não foi transmitida essa informação ao Exército, às autoridades competentes, mas também, embora esta Comissão de Inquérito não tenha por missão tratar de assuntos de âmbito do foro judicial, mas o que é um facto é que houve um procurador que desvalorizou a informação que tinha recebido e que não mandou fazer escutas relativamente a essa matéria. Não sei se teria havido assalto ou não, mas o que é um facto é que isso não foi para a frente e não se deu, portanto, avanço a essas indicações por parte da Polícia Judiciária. Por outro lado, a questão das responsabilidades, e vou aqui no caso concreto dos militares. É verdade que o relatório, enfim, saca as responsabilidades às hierarquias militares, mas também, nesta comissão de inquérito, todos nós ouvimos, da parte de muitos do comando, dos oficiais que aqui estiveram, que as responsabilidades eram militares, mas também políticas. É um facto, isso não pode ser escamoteado. De uma forma ou de outra. Nós sabemos que houve muitos cortes, efetivamente, não quer dizer que isso justifique aquilo que aconteceu nos Pavilhões Nacionais de Tancos, mas é evidente que as verbas também não davam para tudo. E depois, se havia a primazia para questões operacionais, para missões externas, etc., havia outras das infraestruturas que eram desvalorizadas. Portanto, o aspecto político também devia ser relevado. Claro que fica aqui um pouco no ar, é evidente que não há casos muito concretos, muito específicos, mas também, na nossa opinião, também não será muito cordial, não será muito justo que as responsabilidades sejam sacadas exclusivamente à tutela militar, não é? Porque é isto que, à partida, nos parece aqui neste relatório. Por outro lado, e para terminar, quando se diz que houve uma forte contestação ao SEM, ao general Revista Duarte, por parte dos senhores tenentes generais, é verdade, isso foi notório, mas também é preciso não esquecer que essa contestação também foi mais abrangente. Na opinião do Bloco de Esquerda foi mais abrangente. Também tentou atingir o ministro na altura, o próprio governo na altura. Nós sabemos que, inclusivamente, aquilo que foi dito e foi confirmado aqui por um oficial-general que, enfim, até tratou de fazer determinadas afirmações, contestando algumas diretivas. E também sabemos o que é que se passou a nível do Colégio Militar. Também sabemos o que é que se passou a nível dos comandos, por exemplo. Portanto, embora não seja objeto diretamente, mas é um facto de que isso também foi evidente aqui nesta Comissão de Inquérito. Só para terminar, a nível das recomendações, aquilo que me parece é que, dentro da estrutura militar do Exército, é necessário que haja um reforço da democraticidade, da estrutura interna, das chefias, dos procedimentos. Por exemplo, lembro, na questão do Colégio Militar, que os manuais estavam completamente desadequados, não se adequavam à realidade, portanto, e não é demais sublinhar este aspecto. O reforço da democracia, o reforço da democraticidade é importante, e isso não é contraditório, portanto, com... Vamos lá ver. O reforço da democracia não é contraditório com a disciplina, com a ordem. Uma questão é a disciplina, é a ordem, outra questão é o autoritarismo. E por aqui me ficava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor, nos mesmos tempos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o relator e, enfim, felicitar, nos mesmos termos, eventualmente, do Sr. Deputado Ascenso Simões, felicitar o relator por não ter feito fugas para a comunicação social do seu próprio relatório, que é por aí que podemos felicitar, uma vez que só o relator conhecia o relatório, só ele poderia ter feito fugas desse mesmo relatório, e nós realmente congratulamos que Vossa Excelência não tenha feito fugas do seu próprio relatório para a comunicação social. Em segundo lugar, louvar-nos por estarmos numa democracia, por estarmos num Parlamento democrático, por estarmos num Parlamento em que foi aprovada uma comissão de inquérito proposta pelo CDS-PP, por essa comissão de inquérito ter sido longamente acompanhada pela comunicação social, em alguns casos com maior presença, noutros casos com menor, mas em qualquer caso sempre longamente acompanhada pela comunicação social que fará seguramente uma leitura daquilo que aqui se passou, uma leitura daquilo que aqui foi dito, uma leitura
daquilo que aqui foi apurado, e essa leitura é seguramente relevante, e é seguramente relevante para o conhecimento do país. Da nossa parte, também faremos, obviamente, a nossa leitura. Alguém dizia que era preciso uma leitura atenta. Eu estou de acordo, mas devo dizer que do que li até agora, o CDS, a partir de hoje e durante a próxima semana, mais do que uma leitura atenta, vai se dedicar a uma escrita atenta, porque há muita coisa que aqui está escrita que não corresponde à realidade, há muita coisa que aqui está escrita que não corresponde ao que aqui foi apurado, há muita coisa que aqui não está escrita e devia estar escrita neste mesmo relatório. Portanto, é isso que nos vamos dedicar, obviamente, e essa é a primeira nota que eu queria dar, é que, obviamente, o CDS não se revê neste relatório e apresentará, obviamente, alterações ao relatório ou partes significativas, alternativas ao relatório que aqui hoje foi apresentado. De resto, este relatório é fácil de ver, não é preciso ler muito mais para, logo à partida, detectar que há muita coisa que não corresponde. Eu acho que a Comissão de Inquérito valeu a pena, eu acho que o trabalho que aqui foi feito valeu a pena. Aqui há uns tempos eu ouvi ao Sr. Presidente da República dizer, bom, temos que saber o que aconteceu em Tancos. Eu devo dizer que, tendo estado nesta Comissão quase sempre, tendo ouvido os não sei quantos depoimentos que nós ouvimos, eu não tenho grandes dúvidas, tirando especificamente a parte criminal, quem arrombou, quando, como, em que circunstâncias, tirando aquilo que é estritamente o foro criminal, eu não tenho grandes dúvidas sobre o que é que aconteceu aqui e sobre as responsabilidades. Há uma parte, de resto, onde, enfim, é relativamente consensual e, por isso, está escrito, está preto no branco e branco mais branco não precisou de fazer aí. Que é a parte do desinvestimento, dos problemas do desinvestimento, da falta de cautela, tudo isso, por aí, tudo bem. Daí para a frente, eu acho que é substancialmente diferente aquilo que aqui nós podemos concluir e aquilo que o relatório conclui. De resto, permita-lhe que lhe diga, Sr. Deputado Ricardo Bexiga, com respeito por si, que eu não teria seguido este caminho que o Sr. Deputado seguiu. O Sr. Deputado segue um caminho opinativo e segue o caminho opinativo de uma determinada opinião. Se o Sr. Deputado se tivesse limitado aos factos e deixasse cada um ler esses factos e tirar as conclusões, era uma coisa. O senhor não faz isso. O Sr. Deputado faz, eu diria, apresenta-nos o relatório. Bom, eu, como jurista, e somos ambos, eu diria, o Sr. Deputado acaba de nos pôr em cima da mesa as alegações de defesa do Governo e do Partido Socialista. É isso que o Sr. Deputado aqui nos traz, as alegações de defesa do Governo e do Partido Socialista e a leitura conveniente dos factos que nós aqui apurámos ao Governo e ao Partido Socialista. Não nos traz nem a acusação, nem a sentença. Traz-nos as alegações de defesa do Partido Socialista e é fácil de demonstrar. Por exemplo, começando logo na questão dos chefes militares. Qual é a leitura que o Sr. Deputado nos quer dar? Apurou-se que desde a nomeação do Revista Duarte, estou a citá-lo, uma forte contestação na cimeira do ramo e uma desconsideração pessoal e funcional dos tenentes-generais que vinham do mesmo curso da Academia. Um posicionamento da parte desses tenentes-generais, diz o seu relator, de promoção ativa de instabilidade na estrutura do Exército. Eu vou dizer o que é que eu vi aqui. Eu vi aqui tenentes-generais que, em termos da sua honra militar, apresentaram a demissão perante um facto que não concordaram e se mantiveram silenciosos daí para a frente. E vi um chefe de Estado-Maior que teve aqui uma prestação que foi lamentável e que foi o SEM Rovisco Duarte. Vi exatamente o contrário do que o seu relator viu. O senhor podia-nos ter descrito os factos sem entrar em opiniões. Mais, o Partido Socialista opôs-se e a maioria opôs-se a que esses tenentes-generais viessem aqui ser ouvidos depois do CDS ter insistido por 2 vezes que eles aqui voltassem. Portanto, como é que o senhor pode concluir isto em relação a esses tenentes-generais quando nem sequer os quiseram ouvir? Eu digo-lhe que é evidente, eu estou de acordo com a parte que aqui foi feito, que realmente o tipo de recomendações que fazem é estar para a frente e esquecer o que aconteceu. Agora, eu digo-lhe uma coisa sobre as recomendações. Faltaram-lhe 2 coisas nas recomendações. Faltaram-lhe, obviamente, 2 coisas, que foi propor, provavelmente, um louvor ao ex-ministro Azeredo Lopes, que agiu tão bem e agiu sempre conforme e sem nenhuma responsabilidade política. Faltou-lhe o louvor ao ministro Azeredo Lopes e uma condecoração qualquer especial para o SEM Rovisco Duarte. Foi as 2 coisas que faltaram, porque essas 2 personalidades e personagens, todos nós percebemos que foram demitidas por circunstâncias absolutamente estranhas, que têm a ver com o quadro global do mundo, a situação da NATO, ou outra coisa qualquer, e que nada disso teve a ver com isto.
como de resto o relator se esforça em expor e demonstrar ao longo do seu relatório. E, portanto, isso que fique muito claro. Por outro lado, na questão da PJ e da PJM, também todos percebemos o que é que aconteceu. Todos percebemos o que é que aconteceu. E o que eu pergunto ao relator é porque é que ele se esforça em menorizar aquilo que aconteceu e aquilo que foi exposto, não é? Dizendo que, enfim, a PJ abriu um processo paralelo. Não, a PJM agiu com ilegalidade, com absoluta ilegalidade. Com absoluta ilegalidade. E quando nós vamos, por exemplo, a PJM agiu com absoluta ilegalidade, não cumprindo as instruções do Ministério Público, não cumprindo a liderança do inquérito que era da PJ. A PJM agiu, não está claro que agiu com absoluta ilegalidade. E menos está claro ainda, Sr. Deputado, quando nós passamos para a questão da exposição disso e da questão da recuperação e da questão da forma como essa recuperação foi feita. Eu acho, sinceramente, é a minha opinião, vale o que vale, mas é a minha opinião e a opinião do CDS aqui, uma vez que sou eu que represento o CDS, que os senhores, quando dizem, vou citar mais uma vez o relatório, o Major Vasco Brazão entregaram um documento, entre aspas, apócrifo. Há sempre uma necessidade de sublinhar e desvalorizar este documento. Os documentos entregues não eram oficiais, diz-se, página 152, estou a ler a linha M e depois a linha P. Portanto, desvalorizando sempre esse documento. E diz-se mais, diz-se que desse documento não resulta óbvio, nem resulta exposto a existência de ilegalidades. Quer dizer, não resulta exposto do tal memorando a existência de ilegalidades. O informador da PJM diz que vai dar a localização de umas granadas com prova de que fala a verdade, sempre com a condição de não envolvimento da PJ e que se o acordo entre os criminosos e a PJM for revelado, o material de tanques desaparece e a família do Major Brazão não terá descanso. Sem revelação, Sr. Presidente, sem revelação de ilegalidades. O documento que foi entregue ao Ministério da Defesa Nacional é todo ele uma exposição de ilegalidades óbvias, que foi recebido no Governo um ano antes do Governo tomar posição sobre esta matéria. E o senhor omite esse facto no seu relatório. Quer dizer, vem-nos dizer depois que o Ministro da Defesa Nacional nunca teve exato conhecimento, vem dizer que o chefe de gabinete nunca transmitiu tudo. Eu sei, Sr. Deputado, que houve aqui, como é hábito nas comissões de inquérito, quer o Sr. Professor Azeredo Lopes, quer o seu chefe de gabinete, tiveram aqui um bocadinho os seus momentos bava. Tiveram aqui os seus momentos bava, para não dizer Berardo, que é pior, mas tiveram aqui os seus momentos bava. Um não se lembrava muito bem do que é que tinha visto no documento e o que é que tinha transmitido, o outro sabia que lhe tinham contado o essencial, mas também não sabia muito bem que conhecimento é que tinha tido naquela altura. Ambos estavam assim um bocadinho desmemoriados, digamos, não é? Mas, independentemente disso, nós sabemos que o Governo foi informado desta ilegalidade e sabemos que a informação foi dupla, porque houve um telefonema da Sra. Procuradora-Geral da República da altura, Joana Marques Vidal, indignada, um telefonema indignada, não é um telefonema a dar nota que se calhar alguma coisa estava a correr mal, é um telefonema indignada a dizer que tinha sido barrada à Porta de Santa Margarida. De resto, a Porta de Santa Margarida não está aqui. Cá estaremos para continuar a discutir, mas não está, nem está o suficiente sobre essa matéria. E, portanto, a forma como isto é tratado é uma forma absoluta de desvalorização. Apurou-se que o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional se referiram à recuperação, tendo como suporte o comunicado da PJM. Sim, tendo como suporte o comunicado da PJM, mas no mesmo dia sabiam que a PJM estava a agir ilegalmente. Isto é um exercício de incompetência do Ministro da Defesa e do Primeiro-Ministro. Como também soubemos e apurámos aqui que o Sr. Primeiro-Ministro teve conhecimento disto e uns dias depois, em declarações públicas à comunicação social, continuava a ignorar a existência destes documentos. Portanto, o que eu lhe digo, a expressão nebulosa vem do próprio relatório. A expressão nebulosa vem do próprio relatório. Mas a ideia com que eu fico é que este relatório não é uma nebulosa. Este relatório é um buraco negro. É um buraco negro onde desaparece informação relevante, onde desaparecem conteúdos essenciais e onde se dá, essencialmente, a versão do Governo e do Partido Socialista. O que nós sabemos, e essa é a grande conclusão do ponto de vista da responsabilidade política, ações e omissões, como Vossa Excelência diz e bem na introdução do seu relatório do Governo, é que o Governo soube do que tinha acontecido na encenação e na atuação da PJM, durante um ano manteve-se em funções. Há depois uma questão, Sr. Deputado, que é crível ou não é crível, isso aí já é de facto a opinião de cada um. Eu acho pouco crível
que um Ministro da Defesa Nacional que soubesse disto nunca tivesse tido o cuidado de falar com o Primeiro-Ministro. E que um Primeiro-Ministro que lidera um Governo nunca tivesse tido o cuidado de pedir ao Ministro da Defesa Nacional que informação é que ele tinha sobre esta matéria. Mas aí já estamos no domínio... Mas aí... Ouça, Sr. Deputado, mas aí não, sim, mas aí já estamos no domínio do que é crível, do que não é crível, do que é aceitável, do que não é aceitável, do que cada um sabia. Porque, normalmente num governo, os primeiros-ministros de uma matéria que é só o desaparecimento de material de guerra, nesta quantidade, num dos maiores acontecimentos do país e mais preocupantes, não é crível que o Sr. Ministro da Defesa Nacional soubesse e durante um ano não tivesse dito ao Primeiro-Ministro. Mas aí eu não posso prová-lo, nem a Comissão o pode provar. Aí já é uma questão de opinião, de facto. Aí é uma questão de opinião, mas não é crível. Agora, que o Ministro da Defesa Nacional soube e não fez nada durante um ano, é um facto. Que o Primeiro-Ministro soube e depois de saber continuou a tentar omitir o facto, é outro facto indesmentível. Que isto são responsabilidades políticas. É bastante evidente que isto não consta do relatório. Também nós faremos propostas e cá estaremos para continuar a discutir esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. E agora, para finalizar, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado António Freire. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente, queríamos agradecer ao Sr. Deputado Relator o trabalho que fez e também aos funcionários desta Assembleia, os assessores desta Assembleia que auxiliaram na elaboração desse relatório. É devido um agradecimento da Comissão Parlamentar e, naturalmente, que, de acordo com a metodologia que se fixou, tomamos hoje conhecimento integral deste relatório, estivemos atentos à apresentação que o Sr. Deputado Relator fez e também a considerações já hoje aqui feitas por deputados de vários grupos parlamentares. Até apetece dizer que se esta reunião ainda não era para discutir o relatório, enfim, é com grande expectativa que aguardamos a reunião em que seja mesmo para discutir o relatório. E, portanto, nós nessa altura, naturalmente, que daqui até lá, de acordo com a calendarização que foi estabelecida, iremos ler atentamente o relatório. Até agora tivemos apenas a oportunidade de fazer uma leitura mais superficial. Iremos ler atentamente. Iremos também considerar propostas de alteração que possamos vir a fazer a esse relatório. Obviamente que veremos também atentamente outras propostas de alteração que sejam apresentadas por outros grupos parlamentares, enfim, e obviamente que daremos a nossa contribuição para que esta Comissão Parlamentar de Inquérito possa, de facto, cumprir efetivamente o mandato que foi incumbida por esta Assembleia. E, portanto, é essa a nossa disposição, apreciar este relatório com toda a atenção e dar a nossa contribuição de acordo com aquilo que consideremos em consciência que é a verdade dos factos que foi possível aqui apurar, independentemente, obviamente, das considerações que qualquer grupo parlamentar tenha sobre o que ocorreu, e nós também temos as nossas convicções acerca desta matéria e, obviamente, que teremos opinião sobre as circunstâncias que levaram a que isto tenha ocorrido, mas aquilo que importa a esta Comissão Parlamentar de Inquérito é apurar com todo o rigor que seja possível aquilo que foram os factos para que cada um depois possa tirar daí as suas ilações. E, portanto, obviamente que nós iremos participar atenta e empenhadamente na discussão que já está calendarizada e cuja metodologia já está fixada por esta Comissão. Muito obrigado. Sr. Deputado Alexandre Simões, pede a palavra para... Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa e só para solicitar ao Sr. Presidente que possa distribuir aos senhores deputados um documento do dia 1 de maio de 2017, em que diz: General do Exército critica no Facebook a saída do Kosovo, onde está amplamente indicado é o comportamento do General Menezes. Peço que distribua. A mesa fará chegar a todos os grupos parlamentares, obviamente. Senhoras e senhores deputados, quero agradecer uma vez mais ao Sr. Deputado Relator a apresentação que fez, obviamente, preliminar e expressar a compreensão, aliás, antecipada por todos os grupos parlamentares, da impossibilidade de hoje se proceder a uma discussão mais aprofundada sobre o mesmo. Eu reiterava, antes de encerrar os trabalhos por hoje, que as propostas de alteração ou sugestões ao Sr. Deputado Relator terão que ser enviadas até às 10 horas do dia 11 de junho. Serão, obviamente, depois dadas a conhecer aos diversos grupos parlamentares.
e depois receberão, obviamente, a convocatória para a reunião da discussão e votação do relatório final. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado.